Olá, então, execução de alvenaria de vedação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a alvenaria, a gente chama ela de vedação, mas ainda assim, como ela é teimosa, ela acha que ela vai resistir um pouco das cargas, tá? E realmente ela acaba tendo que resistir um pouco das cargas. Por exemplo, quando o vento bate no seu prédio, ou na sua casa, ou no seu sobrado, ou a construção que for, ele vai aplicar por toda a estrutura, tá? Ele não vai ir direto para o pilar, não, ele vai aplicar em toda a estrutura, certo? Então, apesar que nós dimensionamos o pilar para resistir às cargas de vento, o que vai acontecer é que o vento vai bater na parede, a carga tem que ir até o pilar. Como que é feito isso? Bom, a parede vai iniciar a deformar e como o pilar ele tem uma inércia maior, ele absorve essa deformação, ok? Então, o que vai acontecer é que as cargas vão se acumular próximas aos pilares, né? Porque o pilar não vai deformar e ele vai absorver essa deformação e vai gerar uma força cortante próximo à ligação do pilar com a alvenaria. Consequentemente, é necessário ligação com ferro-cabelo, certo? Ferro-cabelo é uma barra de diâmetro de 5 a 10 milímetros, tá? Por norma, tá? Geralmente se utiliza realmente só 5, 6.3, 6.0, dependendo do caso, tá? Que fica ancorada dentro do pilar, certo? E sai pelo menos 50 centímetros para fora do pilar e fica ligando a junta entre dois blocos, né, entre dois tijolos e o pilar, certo? Isso aí é necessário, certo? Senão, realmente é possível acontecer patologias. Então, sempre é necessário colocar ferro-cabelo, se possível já antes, né? Então, quando está fazendo a forma, já deixa a espera do ferro-cabelo. Se não for possível, depois, durante a execução, deve ser furada a parede e colocado uma barra de ferro, né, um vergalhão, e grauteado essa ligação de maneira que cole no pilar, ok? Então tem uma aderência entre o pilar e a alvenaria. Se for uma estrutura pré-moldada, a operação é a mesma. O pilar já está lá, ele está sem os ferros cabelo, provavelmente, vai ser furado, então cada 45, 50, 60, né, dependendo do espaçamento do seu tijolo, você fura ele, você coloca um vergalhão ali dentro e é preenchido de grout, né? Pode ser grout epóxi ou cimentício, certo? Cimentício é mais econômico, mas talvez seja necessário epóxi. E coloca o ferro ali dentro e gera ancoragem, beleza? Isso é necessário porque senão realmente dá patologias, ok? Então a primeira coisa é isso, que nós precisamos colocar ferros, cabelo, ok? Que não são cargas elevadas nele, simplesmente está lá só para impedir início de fissuras, né? Tanto que barras de 5 milímetros são permitidas por norma, né? A norma 8545, que é de onde estou tirando todas essas informações, ok? Próxima informação, então, temos aqui a execução correta de uma alvenaria. O que nós temos aqui de diferença para uma alvenaria normal? Bom, nós podemos ver que a alvenaria foi levantada até faltar 3 centímetros aqui e parou. Por que parou? Bom, porque toda estrutura deforma. Então, é aplicada uma carga em um pilar, em uma viga, em uma laje, qualquer coisa, ela vai deformar, certo? Se ela foi dimensionada corretamente, ela vai deformar pouco, mas ela vai deformar. Se você aumenta a seção de uma viga, você está fazendo o quê? Você está aumentando a inércia dela e reduzindo a deformação. Dobra a inércia, reduz a deformação pela metade, certo? Mas, como é impossível chegar numa inércia infinita, nunca a deformação vai ser zero, né? Sempre vai ter uma pequena deformação. Consequentemente, nas vigas, então é feita a viga, tem que ter um espaço embaixo da alvenaria para ela deformar, tá? Por norma, 3 centímetros já é suficiente, certo? Então, colocado 3 centímetros, beleza, ela consegue deformar. Pode ser utilizado mais, pode ser utilizado 8, 10, 15 centímetros, dependendo de como você vai fazer esse fechamento, certo? Pode ser fechado com tijolos inclinados, né, 45 graus, pode ser fechado com argamassa expansiva, isso aí tem várias maneiras, tá? Mas a execução correta é primeiro a estrutura de concreto armado, depois a alvenaria, certo? De maneira que a viga possa deformar, certo? E executa a alvenaria sempre, executa todas as alvenarias e deixa esse espaço, certo? Só depois que a alvenaria de cima está executada e a laje não está mais escorada, que você pode preencher isso aí de massa, né? Ou de massa, ou de tijolos, ou qualquer que você for utilizar. Mas a questão é que até a carga estar totalmente aplicada na viga, não se coloca a parede embaixo dela, certo? Então tem que deixar essa junta. Se você não deixou a junta, pode quebrar o tijolo embaixo da viga também, tá? Você está meio que colocando e tirando, né, ao invés de não colocar, certo? Também é permitido. Então, executa a viga, executa tudo, antes de tirar as escoras, quebra a alvenaria logo abaixo da viga, certo? Isso é uma possibilidade também, não tem problema, por quê? Porque daí, com a alvenaria quebrada embaixo, né, e tirada dos cacos,
ela vai permitir deformação. Depois que deformou tudo mais, você pode preencher de argamassa, certo? Então aí está a segunda coisa, que tem que ser deixado essa junta, porque a viga só vai trabalhar como ela deve trabalhar se você permitir que ela deforme, ok? Se você não permitir que ela deforme, as cargas vão acumular até chegar na baldrame com uma carga bem maior do que o planejado, certo? No mínimo 7 dias de carga aplicada na viga, tá? Para aí sim fazer esse preenchimento, ok? Próxima coisa, verga. Verga é necessário em todos os vãos, tá? Tem pessoas que não usam vãos pequenos e tudo mais, mas por norma, a 8545 diz que é obrigatório todas as aberturas ter verga. Quais são as regras para a verga? Bom, primeira coisa é que a verga ela só distribui a carga da alvenaria. Então temos alvenaria, certo? Isso para a estrutura de concreto, né, com alvenaria normal, não a estrutura de bloco estrutural, não alvenaria estrutural no caso, certo? Então, ela só distribui a carga da parede em cima dela para a parede como um todo, certo? Então, o que a verga tem que seguir? Bom, primeira coisa é que a verga tem que ter no mínimo 10 centímetros de altura. Então, colocar duas barras de ferro ou uma barra de ferro e sentar tijolo em cima não é permitido, pelo menos 10 de altura, ok? Mesma coisa na contraverga, ela também é necessária, porque da mesma forma que eu tenho uma carga aplicada aqui, certo? Consequentemente, essa estrutura vai querer deformar, eu tenho que colocar uma viga, aqui eu vou ter uma carga aplicada nas pontas, certo? Mas a resistência está por toda ela, então essa peça vai deformar assim, né? Vai acumular tensões aqui, ela vai querer descer aqui e pode gerar tricas também, então tem que ter contravergas. O que é regra de contraverga e verga? 10 centímetros de altura no mínimo, vão máximo 2,40 metros. Além disso, ela tem que estar apoiada no mínimo 20 centímetros de cada lado, que essa foto aqui claramente não está, certo? Por exemplo, essa viga aqui não tem nem 10 centímetros de apoio, essa verga, né, na alvenaria. Então, aqui já está errado, pelo menos 20. Se é pelo menos 20, significa que é 20? Não, significa pelo menos 20. Porque se for obras pequenas com pilares esbeltos, é possível só 20, tá? No final aqui proíbe 20, você pode utilizar só 20. Mas, se você ligar a verga do pilar até o outro pilar, ou seja, passa uma verga por todo o pilar, você garante o quê? Que a verga irá travar os pilares. Além disso, ela funciona de cinta e ela reduz a deformação da sua estrutura, beleza? Então, a primeira coisa é, se possível, faça a verga de pilar a pilar. Ela vai reduzir a deformação total da estrutura e ela vai travar os pilares, garantindo que eles tenham uma capacidade de resistência maior, ok? Mesma coisa com a contraverga. Se um pilar está travado pela verga e pela contraverga, ele vai ter uma resistência muito maior, principalmente se ele for esbelto, né? Um pilar que antes resistiria 3, 4 toneladas pode resistir 10 com a mesma armadura, se travado por verga e contraverga, beleza? Então aqui está a parte de verga e contraverga, deve ser feito, não deve ser jamais feito alguma coisa assim, certo? Onde foi colocado só alguns blocos aqui, feito uma argamassa mais grossa aqui e colocado um vergalhão ali. Não funciona, tá? Pode gerar trincas a longo prazo, quase certo que vai gerar, tá? Então o correto é verga. E lembrando, né, que nesse caso aqui, até o ideal seria uma verga só, né? Porque gera continuidade, ou seja, a mesma verga que vai daqui até aqui, né? Então ela tem um apoio no meio, certo? Consequentemente, ela vai reduzir ainda mais a deformação. Se conseguir até o pilar, é o ideal, certo? Aí tem uma estrutura muito mais robusta, ok? Próximo, então, o que a gente tem também? Comprimento máximo da nossa vedação, tá? Então, isso aqui agora não é da norma, tá? Isso aqui é do IPT, isso aqui não é obrigatório, não é normativo, certo? Mas é uma recomendação de um instituto, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem é que com blocos de 9 centímetros, a altura máxima recomendada é de 2,60 metros, certo? E o comprimento máximo é de 4 metros, ou seja, uma parede no máximo de 2,60 por 4 metros. Isso é uma recomendação do Instituto. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa, que numa casa, geralmente o que acontece é que ela tem paredes na horizontal também. Então, ela está travada aqui, né? Está travada aqui, tem vários travamentos, certo? Consequentemente, esses travamentos vão reduzir a esbeltez total da parede, certo? Com essa parede aqui, por exemplo, travada por essa parede aqui, o que vai acontecer é que uma parede está travando a outra. Então, a esbeltez total nas paredes é reduzida, certo? Então, se você tem uma parede de 2,60 no máximo, né, que é a parede dos blocos de 9, na prática, se ela estiver travada a mais próximo do que 4 metros, né, então ela tem vários travamentos no outro sentido, pode ser trabalhado uma altura maior, certo? Então, esse 2,60 é uma indicação de uma
no instituto, mas não é norma, tá? Blocos mais espessos podem ter uma altura total maior, certo? Geralmente, para alturas elevadas, é também necessário espessuras de bloco mais elevadas, ou seja, você não vai trabalhar com um tijolo de 9 centímetros para subir uma parede de 6 metros de altura, né? Ele vai flambar exageradamente, certo? Ou vai necessitar vários enrijecedores, tá? Então, vamos imaginar que você tem uma parede de 10 por 10, tá? Tem uma parede de 10 metros de largura, 10 metros de altura, tem um galpão enorme e eu tenho que fazer uma parede. Bom, a primeira coisa é que você não vai poder fazer uma parede apenas com 9 centímetros de espessura, tá? É uma espessura muito fina, tá? A sua parede vai flambar toda nesse vão. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar pilares intermediários, tá? Mesmo que a sua estrutura resista sem esses pilares intermediários, eles são necessários para segurar a parede, ou seja, para distribuir a carga da parede para a estrutura como um todo, ok? Você vai colocar esses pilares, se possível esses pilares com uma inércia maior do que a da parede, ou seja, com esses pilares saindo para fora da parede, ok? Então esses pilares, digamos, sua parede você vai fazer de 14 centímetros de espessura do bloco, ok? O que você vai fazer? Vai fazer um pilar, digamos, de 15 por 30, com os 30 saindo para fora da parede. Então, um pilar que fica 15 dentro da parede, ou 14 dentro da parede, 16 para fora. Vai garantir uma inércia maior do seu pilar. Ou até mais ainda, isso aí vai ter que ser dimensionado, porque as cargas de vento vão ir inicialmente a esse pilar, ok? Então, vai ser feito vigas também, né? Essas vigas vão funcionar como vigas no outro sentido, né? Porque a carga de vento vai bater na parede aqui, aqui está a sua viga, ela vai ter que distribuir a carga para os pilares, né? Então ela vai ter um vão entre os pilares, né? Com a carga concentrada no meio, que é a do vento, ok? Isso imaginando uma viga escondida na parede, tá? Que também você pode colocar para fora sem problemas, tá? Então você vai trabalhar com uma parede de uma espessura de 14, você vai trabalhar com uma altura máxima de 4 metros, certo? Então, no máximo a cada 4 metros, você tem que colocar uma viga, certo? Uma viga capaz de resistir o vão, certo? E que não vai deformar excessivamente. Como ela está ligando a parede, deformações no máximo de 1 centímetro ou TL sobre 500, que no caso aqui é 0,8 centímetro, ok? Claro, ela só suporta o piso da parede, mas é um vão considerável ainda, tá? Então, dependendo, vão ali 10 metros, colocam no meio, 5 metros ainda, tá? E a altura de 4 metros também é um peso considerável, digamos 600 kg por metro quadrado, 600 kg por metro é um peso considerável para uma viga, certo? Não é nada absurdo, mas é uma carga considerável, tá? Comprimento máximo 6 metros, ou seja, altura máxima 4 metros, então vigas a cada 4 metros, comprimento máximo 6 metros, pilares a cada 6 metros no máximo, certo? Pode ser trabalhado com menos, tá? Se fosse de 9 centímetros, seria uma altura máxima de 2,60, então seria bem mais vigas, certo? Um comprimento máximo de 400 centímetros, ok? Então seria também mais pilares, ok? Então isso tem que ser lembrado. Também é recomendado, tá? Recomendação, novamente, tá? Não é normativo, mas que para fachadas, que para uma parede que vai ficar exposta, que vai receber cargas de vento, não é recomendado paredes de tijolo com 9, tá? Até é permitido, tá? Não existe nenhuma norma que proíbe, mas não é recomendado. Por quê? Porque ela vai servir, ela vai ter ser acústica, então ela vai ter uma impermeabilização acústica, térmica, também vai ter a parte de vento, né? Então tem vários fatores que uma parede de 9 não tem o mesmo aproveitamento, certo? Outra coisa, essa altura aqui consiste também com uma cinta de amarração no meio do vão, certo? Então, assim, estava pensando que 4 metros seria o quê? Seria uma viga, então, vai subindo parede. A 2 metros tem uma cinta de amarração, né? Uma cinta de, digamos, 4 bases de 6,3, tá? Então, realmente só uma cinta para ligar, ou até uma treliça, seria possível, tá? Então, coloca uma treliça ali, continua subindo a parede. Chegou na viga, deixa os 3 centímetros, faz a viga. Mais 2 metros, faz novamente a cinta, mais 2 metros, viga, com espaço para deformação, e assim continuamente, ok? Então isso também deve ser seguido. Os pilares devem ser dimensionados também para conseguir distribuir essa carga. Pilares e vigas capazes de distribuir essa carga e capazes de gerar uma inércia suficiente para que a sua parede não flambe, certo? Porque se você pegar uma régua, realmente uma régua comprida e apertar ela, ela vai flambar. Se você tem uma parede muito fina e muito alta, apertar ela, que o peso próprio dela já vai apertar, vai acontecer a mesma coisa com a sua parede. Você não quer que isso aconteça. Então você tem que trabalhar com essa esbeltez limite, tá? Isso aqui não é normativo, mas é recomendação no máximo esbeltez 30 para blocos normados, tá?
Na verdade, a norma de estruturas, né, de blocos estruturais, ela dá até 24, tá? Só que uma parede é capaz de resistir carga. Como nossa parede não é para resistir carga, dá para trabalhar com mais, até 30, tá? E se fosse blocos armados, até daria para trabalhar mais, certo? Só que daí não tem recomendação normativa. Você pode seguir uma guia de uns 35, 40 no máximo, mas aí vai ser uma opção sua, tá? Não tem nenhuma norma que exige ou proíbe que a alvenaria de vedação tenha ou não uma certa esbeltez, tá? É só dimensionamento por engenheiro, beleza? Então seria isso, até a próxima.